Vamos lá, tudo bem, pessoal? Pedro aqui, coordenador do Centro de Estudos da PGE, em nome do Centro de Estudos da PGE e da Escola Superior da Advocacia Pública de Mato Grosso. A gente dá abertura agora ao último encontro desse nosso curso gratuito de nova lei de licitações e contratos administrativos na perspectiva da administração pública. As aulas começaram semana passada com o professor Marçal Justem Filho, a gente pulou para o professor Jorge Ulisses Jacobi, tratando de contratação direta, depois foi para o Egon Bockmann, com execuções de contrato, governança e fiscalização, doutor Felipe Borges, o nosso colega da Procuradoria de Mato Grosso, com direito do contratado à extinção do contrato, professor Rafael Oliveira, essa semana, com modalidades de licitação. Ontem a gente começou aí com o Dr. Renério, que está na sala com a gente, inclusive fechando em grande estilo aí, com hoje também uma outra aula com vários assuntos para a gente encerrar em grande escala aí. Tá bom? Então é isso, todo mundo já está craque aí no manejo do Zoom, dúvidas, ontem quem estava presente na sala pegou o estilo aí do professor Renério, as dúvidas pode lançar no chat, que ele faz pausas periódicas aí abordando as dúvidas. E é isso. Uma ótima aula para todo mundo. E vamos lá, Renério, está contigo. Obrigado. Isso aí. Obrigado, Pedro. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu vi que a Dayana aqui mandou um abraço para o pessoal da Prefeitura de Porto Velho. Pois é, morei bastante tempo em Porto Velho, só não trabalhei na prefeitura lá, mas trabalhei em órgão federal, em órgão estadual, tudo que é administração pública de Rondônia e Porto Velho, menos Porto Velho propriamente dita. Vi que a Érica está aí também, já fiquei com medo das perguntas. Mas, vamos lá, olha só. Ontem nós tratamos aqui dos procedimentos auxiliares, que é um assunto bastante importante, tanto para os licitantes quanto para a própria administração pública. Hoje nós vamos começar falando de um assunto que é especialmente importante para a administração pública, tá? O assunto de hoje não é tão relevante para os licitantes, embora, claro, se ele participa da licitação, ele sempre tem algum interesse ali. Mas o foco hoje é da porta para dentro da casa mesmo. A gente vai abordar especificamente a atuação dos agentes públicos, especificando um pouco mais da advocacia pública no procedimento de licitação. Eu já vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide, beleza? Lembrando que esse slide depois a gente compartilha com todo mundo, tá? Eu passo para o Pedro e ele dá um jeito de disponibilizar para todo mundo aí. Então, assim, não precisa ficar anotando nada e tal. Se tiver que centrar sua atenção, centra só na nossa conversa aqui, que vale mais a pena. O slide você pega depois, beleza? Então, vamos lá. Ó, tema central aqui, né, é a atuação da advocacia pública na nova lei de licitações. Mas fica um pouco vago se eu for direto na atuação da advocacia pública, sabe? Então, nós vamos começar, na verdade, falando dos agentes públicos dentro da nova lei de licitações. Tem um capítulo específico para agentes públicos, que faz uma diferenciação entre agente público e autoridade, enfim. Tem alguns assuntos ali que, além de serem importantes por si só, serve de base para a gente entender melhor a atuação da advocacia pública. Então, vamos começar por esse assunto base, que é a atuação dos agentes públicos, tá? Veja, aqui nós não estamos falando ainda dos advogados, tá? Nós estamos falando dos agentes públicos em geral que atuam na licitação, beleza? Galera, só mais um detalhe. O que nós vamos fazer aqui com as perguntas, tá? Eu vou seguir o mesmo padrão de ontem, então se você tem qualquer dúvida ou quer fazer um comentário, mesmo que não seja dúvida, quer enriquecer o nosso conteúdo aqui, pode colocar no chat, tá bom? E, de vez em quando, eu vou fazer uma pausa aqui entre um tópico ou outro para ler o chat, fazer uma interação, ver se tem alguma pergunta para responder ou se tem algum comentário que vale a pena a gente trazer para todo mundo aqui, entende? Então, assim, quem tiver algo a falar, pode usar o chat à vontade aí, que daqui a pouco eu dou uma olhada nele. Mas vamos lá. Atuação dos agentes públicos, tá? Primeiro, vamos ver os conceitos que estão definidos na lei.
O artigo 6º da nova lei de licitações, ele é um artigo muito bom para quem quer começar a estudar a lei, tá? Porque ele traz uma série de conceitos, é um rol bem grande, é algo parecido com o que as leis de direito ambiental costumam fazer, né? As leis de ambiental costumam ter esse rol de conceitos, a nova lei de licitações tem também. E esse rol de conceitos tem várias coisas importantes, e 2 conceitos importantes lá, que é o que interessa para a gente agora, são agente público e autoridade. Olha o que é um agente público para a nova lei de licitações. É o indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Primeiro ponto, agente público para fins de licitações não se confunde com servidor público, tá? Servidor público, esse é aquele cara que passou em concurso, que ocupa um cargo efetivo. Mas, além do servidor público, também pode ser o empregado público, também fez concurso, né? Pode ser o empregado temporário, pode ser um servidor comissionado e pode ser pessoas que exercem mandato, tá? Também podem ser agente público para fins de licitação, ok? Então, veja que esse conceito ele é bem amplo. É basicamente alguém que tem um vínculo com a administração pública e participa do procedimento licitatório. É basicamente esse o conceito para agentes públicos, tá? E autoridade? A autoridade é o agente público que tem poder de decisão. Isso é importante porque, em alguns momentos, nós vamos passar vários artigos aqui ao longo dessa nossa conversa hoje, e em alguns momentos a gente vai ver que a lei usa agente público, em outro usa autoridade. Quando usa autoridade, quer deixar claro que é a pessoa que tem poder de decidir aquela situação, tá? Porque quem não tem poder de decidir é o agente público. É alguém que, por exemplo, faz meros atos de expediente no procedimento administrativo, sabe? Agora, alguém que, no fim das contas, vai decidir, por exemplo, um recurso do licitante, esse é a autoridade pública, tá? Ou só a autoridade, conforme a lei definiu, ok? Por enquanto, nós só vimos a definição mais básica, né? O que é agente público, o que é autoridade. Vamos indo mais. Quais os requisitos para que um agente público possa atuar na licitação, tá? Então, olha só. Veja que aqui não é requisito só para autoridade, é para agentes públicos em geral. E aí tem o artigo 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos. Já vamos ver os requisitos, tá? Mas antes disso, eu só chamo a atenção para essa gestão por competências, tá? A ideia aqui é que a autoridade máxima do órgão, que veja, não precisa ser a autoridade máxima no procedimento licitatório. Pode ser uma autoridade que nem sequer participa diretamente daquele procedimento licitatório, mas é a autoridade responsável por gerir, por organizar aquele órgão público, tá? Ela deve promover essa seleção dos agentes públicos que vão participar dos procedimentos licitatórios. E essa seleção é feita pelo que a lei chama de gestão por competências, que é basicamente dividir atribuições, dividir competências entre os agentes públicos, levando em consideração as suas aptidões e também a sua formação, tá? Veremos daqui a pouquinho que é importante para alguns agentes que participam da licitação, eles terem formação específica, ou em direito, né, ou um curso específico de licitações. Vamos lá, vamos continuar agora vendo os requisitos aqui. Olha só. Inciso 1. Sejam preferencialmente, e aí eu dou destaque aqui para o preferencialmente, não é obrigatoriamente, tá? Portanto, Portanto, o agente público que vai participar da licitação não é obrigatório que ele seja parte dos quadros permanentes do órgão, mas é preferencialmente em órgãos grandes, que têm muitos servidores, tanto efetivos quanto temporários,
aí eu entendo que nós podemos exigir que aquele grande órgão tenha o seu quadro de licitações formado por servidores permanentes, tá? Agora, principalmente em prefeituras, principalmente em prefeituras menores, às vezes nós temos órgãos públicos que têm um quadro muito enxuto de pessoal. Aí é bastante razoável que servidores comissionados participem das licitações, ok? Por isso a lei usou o preferencialmente e não o obrigatoriamente, ok? Inciso 2. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. Aqui tem uma espécie de, vamos dizer assim, até de alerta para o poder público, tá? Olha só, esses agentes públicos, eles precisam do seguinte: ou é a atribuição do cargo dele participar de licitações, e aí se você pegar aquelas leis de pessoal que vai listar ali as atribuições dos cargos, tem vários cargos de técnico administrativo e agentes administrativos em geral, tanto de nível médio quanto de nível superior, que tem realizar licitações e contratos está dentro das atribuições do cargo. Beleza, aí está resolvido, ok? Mas, mesmo que não seja da atribuição direta do cargo, se aquele agente possuir formação compatível, a doutrina ainda não definiu o que é essa formação compatível. O curso de direito, evidentemente, sim, tá? Então, o agente público que é formado em direito, ele pode sim atuar como agente público num procedimento licitatório. Mas, e outras formações? A gente não tem essa informação. Tá? Então, por exemplo, é razoável supor que quem é formado em administração, talvez, ciências contábeis, talvez, assim, não encaixa muito, né? Não tem nenhuma área de conhecimento fora o direito que encaixa bem nessa atribuição de fazer licitações, né? Então a gente não tem uma definição aí de que outra formação poderia substituir a formação jurídica aqui, tá? Mas, aí você presta atenção, eu deixei sublinhado os OUs, porque são 3 tipos de qualificação e qualquer uma das 3 serve, tá? Então, olha só, a primeira está nas atribuições do cargo. A segunda é formação de nível superior, e aí, curso de direito. A terceira, qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Veja, todos os estados e grande parte dos municípios têm escola de governo, tá? E aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, tem, tá? O que essas escolas de governo devem fazer para agora, tá? Não é fazer para daqui 2 anos, quando essa lei for obrigatória, não. Deve, a partir de agora, começar a formar os seus servidores. Inclusive, seria uma medida bastante interessante, assim, por parte dos estados, né? Se firmassem convênios com os municípios para que os municípios também participassem dessa formação, tá? Porque é muito comum que o município ele é pequeno, então ele acaba que ele não tem um quadro suficiente ali para formar toda uma turma de gente que vai participar das licitações. E se ficar sem essa certificação profissional, nós vamos ter esse problema aqui, tá? Porque pode ser que tenhamos órgãos públicos, entidades públicas, que não tem gente qualificada o bastante para fazer os procedimentos de licitação, ok? Inciso 3. Ah, tá, só um adendo, né? A lei não criou uma espécie de quantidade mínima de horas, né? Certificação profissional emitida por escola de governo. Então, por exemplo, um curso como este nosso aqui, que é um curso pequeno, né? Uma carga horária baixa, ele já conta, sabe? A gente não tem essa resposta. Essa é uma resposta que a gente não tem. Se um curso de 10 ou 20 horas já seria o bastante para contar como a certificação profissional emitida por escola de governo, ou se a gente precisa de um curso longo, parecido ali com a pós-graduação, 360 horas ou algo assim. Nós, de fato, não sabemos. Ok? Inciso 3. O inciso 3 é um requisito negativo, tá? Na verdade, é o que o agente público não pode ser. E aí, ele não pode ser cônjuge
ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com ele vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Aqui tem um recado importante, tá? Olha só, quando a gente fala em contratados habituais da administração, veja, não é que o parente não pode participar da licitação em que o seu cônjuge, filho, enfim, que o parente dele atua como licitante. É que ele não pode participar se o parente dele habitualmente é licitante, ainda que não esteja naquela licitação específica, tá? Então, veja, olha só, pensa aqui o caso da Procuradoria do Estado do Mato Grosso. A Procuradoria do Estado do Mato Grosso, ela, enfim, ela tem que realizar suas licitações. Em regra, aqui no Estado, quem realiza é a Secretaria de Gestão, mas suponhamos que a própria Procuradoria está realizando algumas licitações. Se a minha esposa tiver uma empresa e ela tiver com alguma frequência participando de licitações, eu não posso atuar em licitações da Procuradoria, tá? Ainda que ela não seja licitante no procedimento específico que eu estou atuando, ok? Veja, portanto, que a lei ela foi bastante ampla aqui nessa vedação, né? Quando ela fala contratados habituais, ou seja, não precisa ser naquele procedimento licitatório, ok? Apareceu aqui um pedido para aceitar a Islânia, eu aceitei. Vamos lá? Volta. Beleza, tá. E aí fala, ó, vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade. Isso quer dizer que também conta casamento, tá? Também conta vínculo de parentesco vindo de casamento. Por exemplo, um afilhado, né? Aquele filho que é o filho só da minha esposa, né? Nesse caso, também conta como parentesco aqui, até o 3º grau. Ok? Vamos lá. Seguindo, parágrafo 1º, mesmo artigo. A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. A nova lei de licitações, ela traz um rol de princípios. Esse rol de princípios não é muito inovador, não, com relação a 8666, tá? Mas tem alguns poucos princípios ali que vale a pena conhecer, que são novidades, tá? Nós temos ali o princípio do planejamento, que é bem relevante, e também o princípio da segregação de funções. Qual é a ideia do princípio da segregação de funções? É que um mesmo agente público, ele não atue em várias atividades diferentes dentro da mesma licitação. Por que isso? Para evitar corrupção. Embora não tenha sido escrito literalmente isso na lei, é obviamente esse o motivo. A ideia é, se você deixa o procedimento licitatório inteiro na mão de uma pessoa só, aquele que pretende corromper a administração pública vai precisar corromper uma pessoa só. Agora, se esse procedimento licitatório tem várias autoridades ao longo dele com poder decisório, você vai ter que corromper várias autoridades para, ao fim das contas, corromper a licitação. Então, torna mais difícil. Você vai ter mais gente vigiando-se mutuamente ali. Esse é o princípio da segregação de funções. E ele é bem importante para a advocacia pública por causa do parágrafo 2º. Olha só. O disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplicam aos órgãos de assessoramento jurídico, tá? Em outras palavras, os órgãos de assessoramento jurídico, eles têm todos esses requisitos aqui, tá? Que nós analisamos aqui do caput, né? Os 3 incisos, e também aplicam-se a eles o princípio da segregação de funções, ou seja, eu, advogado público, se vou emitir parecer em uma licitação, eu não posso atuar em outras atividades nessa mesma licitação, tá? Um advogado público não pode ser pregoeiro e atuar como assessoria jurídica no mesmo procedimento licitatório, tá? Essa é uma vedação
expressa aqui da leitura conjunta dos parágrafos 1º e 2º do artigo 7º da nova lei de licitações. Ok? Tem uma nova pergunta aqui para a gente. Antes disso, deixa eu ver o chat se tem algum comentário que eu preciso ler aqui. Tá. Galera, se eu acabar pulando uma pergunta de alguém, não fique chateado comigo, tá? Porque às vezes eu não consigo ler de todo mundo mesmo. Beleza? Mas deixa eu expandir aqui o meu negocinho de perguntas, que eu não estou conseguindo. Ah, agora sim. Tá. Boa noite, um monte de gente deu boa noite. Qual é o conceito de habitualidade para fins desse impedimento? Evandro, o problema dessa nova lei de licitações é que nós temos vários conceitos que são de fato indeterminados e nós ainda não tivemos tempo para a doutrina estabelecer critérios objetivos para eles, tá? Por uma questão aqui de vamos dizer assim, de resguardo, sabe? De ser precavido, eu entendo que quem tem contrato com a administração já deve, aliás, quem tem um parente que tem um único contrato com a administração já deve evitar participar de licitações, tá? Justamente porque nós não temos esse conceito. Nós não sabemos o que é essa habitualidade. Se é assim, peraí, esse cara pega um contrato novo todo ano, ou esse cara tem que ter mais de 2 contratos vigentes. Alguém que teve contrato com a administração há 5 anos, ainda é habitual? Faz 5 anos que ele não tem mais nenhum contrato, ainda é habitual? A gente não tem resposta para essa pergunta, tá? Não tem mesmo. Qual é o critério que eu utilizo aí? Mas, veja, é um critério que eu inventei por uma questão de precaução, sabe? Só para nossa atividade dentro da advocacia pública. Tem parente com um contrato vigente com a administração, já evite participar de licitações naquele órgão específico que ele tem o contrato, tá bom? Mas isso é mais um assunto que tem que ser regulamentado por decreto, né? E aqui eu entendo especificamente que nesse assunto, nessa habitualidade, cabe inclusive decreto local, né? Decreto estadual ou municipal. Não precisa todo mundo esperar um eventual decreto federal aqui regulamentando essa habitualidade. Ok? Tá, aí. E se, embora licitante, a empresa do parente nunca tenha sido contratada? Pois é, você viu que a lei usa a expressão contratado habitual, né? E aí eu faço uma interpretação literal. Se a lei fala contratado, ela não falou licitante. Então, entendo que não pode ser, não pode cair naquele impedimento se for um mero licitante de outros procedimentos, né? Se for um licitante no próprio procedimento em que o parente está atuando, aí, obviamente, já está impedido, ok? E se licitante habitual, a empresa do parente nunca tiver sido contratada? Pois é, agora você falou corrigindo a mesma pergunta anterior. Pois é a mesma pergunta anterior. A lei fala contratante, não fala licitante, né? Talvez fosse melhor para a administração pública se a lei tivesse falado licitante, né? Porque a ideia é impedir que tenhamos algum favorecimento dentro da licitação. Não precisa ter um contrato para isso. Mas não foi a palavra que a lei usou, tá? E aí, nesse caso, eu prefiro ser literal e ficar com a redação que o legislador colocou para a gente, tá? Rodrigo, esse terceiro grau também contaria para grau por afinidade? Conta sim, porque está lá, né? Rodrigo, deixa eu até voltar o slide aqui para a gente. Não está aqui. Isso. Ó, ele fala colateral ou por afinidade até o terceiro grau, beleza? Então, eu entendo que conta sim esses por afinidade, que são justamente esses que vêm em virtude de casamento, né? Que não é parente consanguíneo, né? Não tem o mesmo DNA, vamos dizer assim, mas vem por causa de casamento, e aí é sogro e cunhado, como você usou o exemplo. Embora cunhado não seja parente, né? Na definição popular do termo, no direito ele é parente por afinidade. Okay? A Érica, você considera os artigos 7º e 8º normas materialmente gerais ou eles podem ser regulamentados de forma diferente pelos demais entes da federação?
Esse é um assunto que tem controvérsia, tá, Érica? Eu não sei se você está perguntando isso justamente porque você leu acerca dessa controvérsia ou se você, enfim, teve essa ideia espontaneamente, assim. O artigo 10º, que nós vamos ver daqui a pouco, a ANAP já entrou com uma ADI falando que o artigo 10º ele fere o Pacto Federativo, porque ele só pode ser aplicável para a União, tá? Os demais artigos não têm nenhuma impugnação a respeito e, presume-se, eles são válidos para todos os entes federativos, tá? Tem gente aí que questiona porque fala, olha, esses artigos 7º e 8º, na verdade, eles não tratam de licitação. Na verdade, eles tratam de organização do serviço público, organização dos servidores públicos. E essa é uma matéria de competência para cada ente federativo. Esse é o argumento de quem alega que os artigos 7º e 8º não se aplicam, que, na verdade, todo esse capítulo, né, de agentes públicos, artigos aí 7º, 8º, 9º e 10º, não se aplicam para estados e municípios. Mas não é esse o entendimento que me parece ser predominante no momento, tá? No momento, até que o Supremo resolva declarar inconstitucional, ou, o que é mais provável, fazer ali uma interpretação conforme a Constituição e falar que esses artigos valem apenas para a União. Então, até que isso seja feito, tendo que eles valem para todos os entes federativos, tá? Galera, vou abrir um parênteses aqui, só para explicar essa questão, para quem não entende bem essa ideia de um artigo ser de aplicabilidade para todos os entes ou só para a União, tá? O ponto é o seguinte, nós temos uma distinção doutrinária, tá? Entre lei federal e lei nacional. Essa distinção ela é meramente doutrinária porque a Constituição não faz essa distinção, tá bom? E também porque quando nós temos lá a numeração das leis, sai tudo como lei federal, né? Por exemplo, essa é a Lei Federal 14.133. Não há uma numeração de leis nacionais. Mas qual é essa diferenciação que a doutrina faz? A lei federal, ela se aplica apenas para a União, tá? Então, nós temos leis que só valem para a União. Por exemplo, a 8.112, que é a lei dos servidores públicos federais. O Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Só vale para a União. É uma lei federal. Agora, a lei de licitações, quando trata de normas gerais sobre licitações, é uma lei nacional, tá? A Constituição fala que é competência privativa da União legislar sobre normas gerais em licitações e contratos. Então, normas gerais em licitações e contratos é tudo lei nacional. O que algumas pessoas vão questionar é falar, olha, tem dispositivos dentro da Lei 14.133, e já havia dispositivos assim lá na Lei 8.666, que, na verdade, não é lei federal, não é lei nacional. Nesse aspecto específico, é lei meramente nacional, tá? Por quê? Porque esse dispositivo, dentro da lei, só se aplica para a União. É isso que alegam dos artigos 7º, 8º, 9º e 10º, tá? E a ANAP, que é a Associação Nacional dos Procuradores de Estado, já ajuizou a ADI impugnando o artigo 10. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Beleza? Vamos continuar agora. Peraí. Tá, olha só. Quem é o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação? Estes são mais alguns conceitos que a lei traz para a gente, tá? Então, vamos analisar esses conceitos agora, justamente para a gente conseguir fazer a distinção dentre esses agentes públicos que atuam dentro da licitação. Olha só. Artigo 8º. A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Olha só aqui, tá? Preste atenção no detalhe. Agente público que participa da licitação é preferencialmente servidor efetivo, tá? Ou empregado do quadro permanente. Ótimo. Agora,
aqueles que são definidos como agentes de contratação, que no fim das contas é a pessoa que, vamos dizer assim, assume a licitação e leva ela para frente, tá? É o dono da licitação dentro do órgão público. Esse agente de contratação, ele precisa sim ser um servidor efetivo ou empregado do quadro permanente, tá? É uma obrigatoriedade aqui do artigo 8º, ok? Da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Lembra que nós vimos agora há pouco que a autoridade é o agente público apto a tomar decisões? O agente de contratação, ele toma decisões. Então, mesmo a lei não falando, nós podemos interpretar facilmente que o agente de contratação para fins da nova lei de licitações é uma autoridade, tá? A lei não fala em um artigo só expresso, mas conjugando ali o artigo 6º com o artigo 8º, a gente chega facilmente a essa conclusão aí. Parágrafo 1º do artigo 8º. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe, tá? Olha só, quem é a autoridade? Quem é que comanda a licitação? É o agente de contratação, que a princípio é uma pessoa só, tá? Agente de contratação é uma única pessoa e vai atuar na maioria das licitações sendo assim, uma única autoridade. Só que ele pode ser auxiliado por equipe de apoio. Essa equipe de apoio não toma decisões, tá? A equipe de apoio não é formada por autoridades, é formada por agentes públicos. Então, são pessoas que, de fato, vão auxiliar ali nos procedimentos, mas não vão decidir as questões que houverem para ser decididas no procedimento. Isso quem vai fazer é o agente de contratação, ok? Parágrafo 2º. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos do artigo 7º desta lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formada por, no mínimo, 3 membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. A parte final é bem parecido com o que já há na 8666, tá? Mas vamos se apegar um pouquinho na parte inicial aqui desse parágrafo 2º. Olha só, ele fala o seguinte: em licitação que envolva bens ou serviços especiais, definir o que é um bem ou serviço comum ou especial, na prática, é uma atividade difícil, tá? A lei vai falar o seguinte, olha, é um bem ou serviço comum se ele pode ser definido por padrões usuais do mercado, tá? Parece bom, mas aí você cai em outro conceito, né? O que é um padrão usual do mercado, sabe? Acaba que a gente entra meio quase que num loop infinito de definições aí. É difícil você chegar no caso concreto para algumas situações, né? Por exemplo, para comprar uma caneta estilo Bic, é muito fácil falar que é um bem ou serviço comum, tá? Agora, quando você vai comprar um bem mais sofisticado, um pouco mais raro, assim, ou que tem muitos padrões diferentes, é um pouco mais difícil falar se ele é um bem ou serviço comum ou especial, tá? Não vamos entrar em detalhes para tentar dirimir essa divergência agora, aqui nesse nosso encontro, porque se a doutrina que discute a 8666 há 27 anos não conseguiu definir exatamente esses conceitos que já eram importantes para fins de pregão, né? Não é a gente agora aqui que vai definir, tá? Mas saiba que, se o bem ou serviço for classificado como especial, nesse caso, a licitação não terá apenas o agente de contratação. Aliás, pode ter só o agente de contratação, mas possivelmente, veja que a lei utilizou o verbo poderá, tá? Então, poderá ser substituído por comissão de contratação,
que é essa comissão de contratação? A comissão de contratação é um grupo de 3 membros, tá? No mínimo, que os 3 ou mais, se houver mais, têm poder decisório, tá? Olha só a diferença para a equipe de apoio. A equipe de apoio não tem poder decisório. Na licitação que participa a equipe de apoio, quem decide tudo é o agente de contratação. Quando nós temos uma comissão de contratação, aí sim, dentro da comissão é um colegiado e esse colegiado decide conjuntamente os assuntos que tiverem que ser decididos naquele procedimento licitatório, tá? E, olha só, eles respondem de forma solidária por todos os atos praticados, tá? Então, se eventualmente nós tivermos algum ato de corrupção, algum ato de improbidade em uma licitação que era gerida por uma comissão, todos os membros da comissão respondem de forma solidária. O que quer dizer esse solidário aqui? Se eles causarem prejuízo ao erário, o erário vai cobrar de todos eles. E se só um tiver dinheiro, esse único um vai pagar a conta de todo mundo, tá? Isso é responsabilidade solidária, né? Então, olha só. Como que um membro da comissão de contratação pode se livrar dessa responsabilidade? Se ele deixar consignado a sua posição divergente em uma ata de reunião, tá? Então, por exemplo, a comissão de contratação está decidindo por excluir da licitação uma série de licitantes, tá? Se um dos membros discorda dessa exclusão, ele tem que deixar isso expresso na ata. Se eventualmente, futuramente, essa licitação foi impugnada e pensa que se descobre que havia ali um escândalo de corrupção, porque estavam direcionando a licitação para um ganhador específico, isso causou um prejuízo enorme ao erário, esse membro da comissão que fez constar em ata que ele era contra aqueles atos, ele vai se livrar dessa responsabilidade solidária. Todos os demais vão responder solidariamente. Ok? Parágrafo 4º. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, veja que aqui nós temos um requisito duplo, tá? Primeiro, o bem ou serviço tem que ser especial. Depois, tem que ser um bem ou serviço que a administração não costuma contratar, tá? Poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Particularmente, eu gosto muito desse parágrafo 4º, tá? Eu gosto muito porque um problema grande da administração pública é que ela erra muito, não só por corrupção, por dolo. A administração pública também erra muito por falta de qualificação dos seus agentes públicos. E, muitas vezes, a gente não dá nem para culpar os agentes públicos, porque, às vezes, a administração pública ela tem que atuar em objetos que, de fato, ela não entende, que, de fato, ela não domina, tá? Nesses casos, o parágrafo 4º pode socorrer a administração pública falando o seguinte, olha, se vai contratar um bem ou serviço que é muito diferente, é tão diferente que ele é qualificado como especial e que a administração não costuma contratá-lo, a administração pode contratar uma empresa para ajudar na condução da licitação, tá? Então, para ficar num exemplo aqui que é muito caro para o estado do Mato Grosso, né? A gente tem o problema do VLT aqui em Cuiabá e Várzea Grande, o veículo leve sobre trilhos, que, de fato, é um objeto que o estado do Mato Grosso nunca tinha licitado nada parecido com aquilo, sabe? O estado do Mato Grosso tem nem metrô, nem nada assim, nunca teve o trem, nunca teve um objeto semelhante. Se aquela licitação já fosse feita sob a égide aqui da lei 14.133, poderia ter sido contratada essa empresa para assessorar os agentes na condução da licitação, ok? O que é vedado aos agentes públicos em licitações? Até agora, nós vimos basicamente quais são os conceitos aí de agentes públicos, né? Quem pode participar ou não da licitação.
Vamos ver agora o que alguém que está participando como agente público não pode fazer em uma licitação. E aí, o artigo 9º vai trazer o rol para a gente do que é vedado para os agentes públicos, tá? Ressalvados os casos previstos em lei, né? Exceto se tiver uma exceção legal, é proibido tomar uma dessas atitudes aqui. Inciso 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que, a linha A, comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas, tá? Veja, toda vez que o agente público restringir o caráter competitivo, ele está cometendo um ato de improbidade. Essa conduta é prevista lá na lei de improbidade, tá? Salvo engano, tá no artigo 9º da lei de improbidade. Está no artigo 10º, causar prejuízo ao erário. Essa conduta aqui é de comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório. Além de ser improbidade, é obviamente proibido que um agente público faça isso. E veja que admite a modalidade omissiva, tá? Porque quando ele usa o verbo aqui, ó, no inciso 1, o verbo tolerar, esse é um verbo típico de condutas omissivas, né? Porque, veja, o agente público ele não fez nada, ele só tolerou, ele ficou sabendo e ficou quietinho na dele, sabe? É uma conduta omissiva que enseja, sim, responsabilização do agente, inclusive por ato de improbidade. A linha B. Estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. A nova lei de licitações, ela tem um sistema de preferências, tá? Esse sistema de preferências, não dá para a gente entrar nele aqui no nosso encontro de hoje, sob pena da gente passar a noite toda aqui discutindo, né? Mas, se for estabelecida qualquer preferência ou distinção fora dessas hipóteses já previstas na lei, é um ato vedado aos agentes públicos. Inclusive, tem uma jurisprudência bem interessante, que ela é antiga, ela é ainda sobre a égide da Lei 8666. Essa jurisprudência, ela é mais ou menos ali 2015, 14, 15, e ela trata do estado do Paraná. O Paraná fez uma lei falando, olha, aqui no estado do Paraná, nós podemos fazer licitações só para empresas que têm sede no estado do Paraná, tá? Foi feita esta lei lá e essa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo, justamente porque você não pode criar distinção em razão da sede ou domicílio dos licitantes, tá? O sistema de preferências que a 14.133 traz é um sistema entre empresas nacionais e empresas estrangeiras, mas jamais pode ser criada uma preferência para empresas paulistas em detrimento de empresas mineiras, sabe? Ou vice-versa, obviamente. Beleza? A linha C. Sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. É interessante essa linha C, né? Veja, se o agente público ele cria confusão, ele cria tumulto no contrato ou mesmo na licitação que vai ensejar o contrato, tá? Ele pode ser penalizado por isso, porque é uma conduta vedada. Então, não pode ser criado qualquer requisito que não seja pertinente para aquele caso, ok? Inciso 2, estabelecer tratamento diferenciado em razão da natureza comercial, trabalhista, previdenciário ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional. Há na própria lei sistema de preferência para empresas nacionais, empresas que desenvolvam tecnologia no país, que pode ser estendido, inclusive, para os outros países do Mercosul, essa mesma preferência, tá? O que o inciso 2 proíbe é que haja esse tipo de favorecimento fora das hipóteses previstas na lei, tá? Agora,
Se a hipótese está prevista na lei, é claro que o agente público pode agir assim, atuando em conformidade com a lei e com o edital da licitação. Inciso 3. Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Esse inciso 3, ele é inclusive um tipo penal, né? É prevaricação. É o agente público deixar de fazer aquilo que a lei obriga ele a fazer. Então, em um procedimento licitatório ou na execução de um contrato administrativo, é bom que os agentes públicos fiquem muito atentos ao cumprimento de seus prazos, né? Se o agente público senta em cima do processo e algo que ele tinha que decidir em 5 dias, ele passa 5 meses engavetado, ele pode responder por isso, tá? Então, os agentes públicos, eles devem tomar esse cuidado aqui. Claro que, em situações excepcionais, em caso de um acúmulo muito grande do volume de serviço, enfim, nós temos ali diversas causas que podem servir aí de excludente de ilicitude, vamos dizer assim, com aspas aí, né? Pode servir de excludente de ilicitude para os agentes públicos, tá? Mas a regra é que não se pode opor resistência injustificada ao andamento dos processos, ok? E os pareceres jurídicos emitidos pela advocacia pública. Antes de entrar nesse ponto específico, deixa eu ver se teve um comentário aqui no chat que a gente precisa ler, beleza? O Rogério, qual a diferença entre o agente da contratação e o pregoeiro? É que o pregoeiro, ele atua só no pregão, tá? Eu sei que essa diferença é meio estúpida, mas, assim, a resposta, né? A resposta é meio enfim, mas é isso, tá? O pregoeiro, ele vai atuar no pregão. O agente da contratação, ele atua em todas as outras modalidades de licitação. E o agente de contratação, ele pode ser substituído pela comissão de contratação, né? Enquanto o pregoeiro não tem previsão para essa substituição, para ele, tá? A Glória Vasconcelos, a comissão de contratação, segundo o parágrafo 2º, observa os critérios do artigo 7º. Os membros precisam ser efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, todos. Glória, eu entendo que na comissão de contratação, sim, tá? Na comissão de apoio, não. Lá no grupo de apoio, certamente não. Agora, na comissão de contratação, como tem que cumprir os requisitos do agente de contratação, me parece que essa é a interpretação correta. Eles têm que ser agentes públicos efetivos, ok? A Paula, por gentileza, algum dos colegas poderia compartilhar o link do canal para assistir a palestra de ontem? Aí a Érica já compartilhou aqui e a Paula, inclusive, agradeceu. Beleza. Deixa eu ver, eu acho que tem uma outra pergunta aqui do Luiz. A comissão de contratação precisa ter um presidente, assim como ocorre com a comissão de licitação na Lei 8666? Ou todos os membros terão a mesma função dentro da comissão? Luiz, embora a lei não tenha sido clara, eu entendo que sim, tá? Porque a gente tem que ter alguém que conduza os trabalhos. Veja, não é que essa pessoa decida por cima dos outros, mas é que alguém tem que conduzir o trabalho. Por exemplo, tem a reunião, alguém tem que ter o poder de dar a voz ou tirar a voz dos demais membros ou dos licitantes que estiverem ali participando da mesma reunião. Se no caso for uma reunião com, por exemplo, a reunião para entrega de propostas, né? Enfim, eu entendo que a gente precisa sim ter essa figura. É mais um tema que certamente será regulamentado, virá em decreto, tá? Só que, como a lei não criou expressamente essa atribuição, então, nesse caso, a gente não pode, essa regulamentação, criar poderes especiais para o presidente. Ele tem que ter poderes meramente como eu posso dizer, ele tem que ter poderes ali meramente de atos de expediente, tá? É meramente um poder de tocar para frente o processo licitatório, mas não um poder para decidir individualmente, monocraticamente, as matérias que precisarem ser decididas durante o procedimento licitatório. Ok? O Deis Alves perguntou
se o pregoeiro terá que ser servidor efetivo ou poderá ser comissionado. Eu não, assim, por uma questão de economia do nosso tempo aqui, eu decidi não aprofundar nas questões do pregoeiro, tá? Nesse nosso encontro, tá? É só por uma questão que enfim, não dá para a gente abordar absolutamente tudo, né? E como eu queria chegar aqui mais rápido nas questões pertinentes à própria advocacia pública, então eu não aprofundei nessa questão do pregoeiro, tá? Eu não sei responder essa pergunta. Eu tenho até a impressão que sim, mas é só uma impressão, tá bom? Isso está na lei, mas se eu falar agora, eu vou estar chutando, na verdade. Eu li, mas eu já esqueci, beleza? Vamos lá, e a Érica, vai ser algo como o que ocorre com o RDC, tem presidente da comissão do RDC. Sim, sim, Érica. É basicamente isso, mas mesmo esse presidente da comissão do RDC, ele não decide sozinho, né? Ele é o presidente para tocar o procedimento, mas a gente tem uma comissão justamente porque os outros membros, além do poder de voz, eles votam e eles podem formar maioria contra o presidente, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora falar dos pareceres jurídicos emitidos pela advocacia pública, tá? Olha só, vamos lá. Artigo 53 da lei. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração. Tá. Aqui a gente pode entrar numa discussão bem antiga, quem é que pode prestar assessoramento jurídico na administração pública, tá? Não é o objeto desse nosso encontro aqui, também tem que fazer esse recorte, mas nós temos entendimento do STF, que vai falar que dentro dos estados, a advocacia pública deve ser exercida pela Procuradoria do Estado, tá? Porque nós temos um dispositivo constitucional falando isso. Então, esse assessoramento jurídico da administração, ele deve ser prestado pela Procuradoria, tá? Então, quando a lei fala aqui em órgão de assessoramento jurídico, eu estou lendo advocacia pública, tá? Então, vamos lá. Para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Isso já ocorre hoje na prática com a Lei 8666, né? Nós, dentro da licitação, nós temos um parecer que é obrigatório, tá? E aí, é até interessante a gente puxar o que o STF ensina para a gente, em um julgado antiguinho já, né? Que ele faz, que o STF ensina, mas ele não criou, né? Ele pegou da doutrina do Diogo Figueiredo, se não me engano, que ele divide os tipos de parecer. E aí ele vai falar, olha, tem parecer que é meramente facultativo. Ótimo. A administração pública fala, olha, advogado parecerista, defina para mim tal situação. E o advogado vai lá e faz um parecer, é meramente facultativo. Fez porque a administração quis pedir e a administração segue se quiser esse parecer. Ok. Nós temos o parecer que é obrigatório. O parecer obrigatório tem uma lei que manda que a administração pública solicite aquele parecer do advogado público. E aí o advogado público, ele também é obrigado a emitir o parecer, mas a administração não é obrigada a seguir o parecer, tá? Esse é o parecer obrigatório. Esse é o caso dos pareceres em licitações. Quando a administração pública tem um entendimento jurídico qualquer e consulta a advocacia pública vai definir, olha, essa situação aqui é A ou é B. Digamos que a advocacia, que o advogado público, o procurador do Estado vai lá e fale que, ó, aqui é a situação A. Se a autoridade responsável pela licitação quiser decidir pela situação B, ela pode, tá? Então, olha, a autoridade, na nova lei de licitações, assim como já era na 8666, pode discordar do parecer jurídico, tá? Ela vai ter o ônus aqui de ter que fundamentar essa discordância e, eventualmente, se for processada, né, se sofrer qualquer ação em virtude dessa licitação, vai ficar sem a proteção jurídica da advocacia pública. Esse é o ônus do agente público que decidiu discordar do parecer da advocacia pública, mas ele pode fazê-lo. Esse parecer, ele é obrigatório, mas ele não é vinculante, tá? Quando um parecer é vinculante?
quando ele obriga a administração pública a segui-lo. É o caso em que a advocacia pública emite um parecer e, ainda que o agente público responsável, que a autoridade responsável, não queira segui-lo, ela é obrigada a segui-lo, justamente porque é vinculante. Nós não temos pareceres assim em matéria de licitações, ok? Parágrafo 1º. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, inciso 1, apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade, ok? Então, olha só, o processo licitatório ele deve ser analisado conforme critérios objetivos, né, de atribuição de prioridade. Não deixou, aqui não falou que tem que ser na ordem de recebimento dos processos, né, na ordem cronológica. Então, pode ser que algumas análises passem na frente de outras, só que nós temos que ter critérios objetivos para isso, ok? Inciso 2. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição de pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Talvez seja até de ficar triste que o legislador tenha que colocar o inciso 2 desse na lei, sabe? É evidente que quem vai elaborar um parecer jurídico tem que fazê-lo de forma simples e compreensível. É evidente, mas não é o que acontece na prática, né? Aí fazendo aí até uma análise crítica da nossa atuação profissional, é muito comum pegar pareceres que beiram o incompreensível, de tão desnecessariamente sofisticada que é a linguagem ali utilizada, tá? Então, a ideia é que o parecer seja simples, claro e objetivo. Havia um inciso 3 que foi vetado, tá? Esse inciso 3 que foi vetado, ele estabelecia como devia ser a estrutura de um parecer e falava que o parecerista deveria seguir as orientações anteriores do próprio órgão, tá? Foi justamente por causa dessa necessidade de seguir as orientações anteriores do órgão é que foi vetado esse inciso 3. O que não quer dizer, obviamente, que a advocacia pública pode ficar mudando de entendimento a todo momento, tá? Justamente porque nós temos aí, e eu não trouxe aqui para a gente analisar, mas nós temos lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma série de artigos que vai tratar ali de matéria de direito público, né, do artigo 20 em diante, e lá fala especificamente que quando a administração pública decidir mudar a sua interpretação jurídica sobre determinado conceito, ela deve fazer de forma a resguardar os atos feitos com a orientação anterior e, se for o caso, criar um regime de transição, né? Então, embora não haja essa previsão aqui na Lei 14.133, nós podemos sim fazer essa interpretação conjunta das normas e, caso a administração, caso o advogado público, ele queira mudar o entendimento jurídico que é reiterado naquele órgão, naquele ente federativo, é interessante que tenha esse regime de transição, justamente para não pegar os particulares de surpresa. Imagine, vou dar um exemplo um pouco tosco, mas só para ficar claro o entendimento. Imagine que a administração pública, ela sempre tenha aceito o certificado da Receita Federal, certidão da Receita Federal, para fins de habilitação nas licitações. Sempre aceitou lá um certificado da Receita Federal. De repente, chega o advogado público, ele emite o parecer no processo licitatório e fala, olha, não se admite mais esse certificado da Receita Federal. Na verdade, você precisa de um outro documento qualquer, sabe? Nessa hipótese, ainda que esse advogado público esteja fazendo a interpretação correta da norma, ele tem que estabelecer alguma espécie de regime de transição, de repente abrir um prazo novo para os licitantes juntarem os documentos, porque, de fato, não é nem um pouco razoável que, por causa de uma mudança pontual e momentânea de entendimento, a gente prejudique os interesses dos particulares que estavam de boa fé e presumiam estar corretos naquela situação. Ok? Vamos lá. Agora vem a questão realmente interessante aqui para a gente. Olha só. O agente público,
ele pode ser defendido judicial ou administrativamente pela advocacia pública, tá? Qual é o caso aqui? Pensa que nós temos um prefeito de município, tá? E que esse prefeito, ele era autoridade ali numa licitação. Se ele vai responder uma ação por improbidade em virtude dessa licitação, pode o advogado público ir lá fazer a defesa dele? Olha o que diz para a gente o artigo 10º da lei. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei, precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico, elaborado na forma do parágrafo 1º do artigo 53 desta lei, acabamos de analisar esse parágrafo 1º, né? A advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Quando coloca extrajudicial aqui, inclui Tribunal de Contas, né? Então, veja só a situação. Aquela autoridade pública, tá? Que estava participando ali, participava da licitação. Se ela for responder a, por exemplo, uma ação de improbidade, ou uma tomada de contas especial, essa no Tribunal de Contas, ou uma eventual ação de ressarcimento, ou uma ação civil pública, não necessariamente por improbidade, mas por um outro objeto qualquer, ajuizada ali, por exemplo, pelo Ministério Público, pode ser que a advocacia pública tenha que realizar essa defesa do agente público, tá? Tanto na esfera judicial quanto extrajudicial. Quais são os requisitos para que ocorra essa defesa por parte da advocacia pública? O primeiro é que o ato praticado pela autoridade, que agora está sendo processada, ele tenha sido praticado em estrita observância de orientação constante em parecer jurídico. Então, veja que a administração pública vai lá e tem uma dúvida relevante ali naquele procedimento licitatório, se deve seguir ou não com aquele procedimento em virtude de alguma eventual falha que ocorreu. Passou esse caso para a advocacia pública. A advocacia pública foi lá e fez o parecer falando, olha, pode seguir com a licitação. Essa falha aí, ela não é grave, inclusive já foi convalidada, sabe? Veja, nesse caso, nós temos um parecer da advocacia pública falando que podia seguir. Por isso que o agente público seguiu, por isso que agora ele pode ter essa defesa sendo patrocinada pela própria advocacia pública. Parágrafo 1º. Não se aplica, agora nós temos um requisito negativo aqui, né? Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando, inciso 2, provas da prática dos atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial. Então, veja que o nosso requisito aqui não é só ter praticado o ato conforme o parecer, é não ter agido de forma dolosa a causar aquele prejuízo ao erário, a incorrer naquele ato de improbidade, tá? Olha só, falando especificamente da improbidade aqui, né? Lá na lei de improbidade, nós temos 3 tipos de improbidade, né? Artigo 9º, 10º e 11º. O artigo 10º, que é o que trata do prejuízo ao erário, ele admite modalidade culposa, tá? Então, veja, uma ação de improbidade que seja promovida em face do agente público na modalidade culposa, a administração pública pode, sim, vir aqui a fazer essa defesa judicial dele. E aí o parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo, inclusive na hipótese de o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado, tá? Essa situação aqui do parágrafo 2º, ela vai se aplicar especialmente para aqueles aposentados e para aqueles que têm cargos ou mandatos temporários, né? Então, veja, alguém que
que ocupa só um cargo em comissão, um secretário de Estado, por exemplo, que assinou atos ali em um procedimento licitatório. Esse secretário de Estado, ele é secretário hoje, mas ele pode não ser secretário daqui a um mês. Se é daqui a um mês que ele está sendo processado, a advocacia pública vai fazer a defesa dele, tá? Então, se essa norma aqui já fosse aplicável, talvez a PGE do Mato Grosso tivesse fazendo a defesa de um monte de gente lá da gestão Silval ainda, né? Mas, como não era aplicável na época, graças a Deus a gente não está fazendo essas defesas, beleza? Mas, de agora em diante, é plenamente possível. Vamos lá. Aqui eu fiz uma tabelinha só para ficar mais didática, essa questão da defesa dos agentes públicos realizados pela advocacia pública, tá? Quais são as regras? Vale nas esferas extrajudicial, controladora ou judicial, ok? O ato praticado seguindo o parecer jurídico, esse é um requisito obrigatório, né? O ato tem que ter sido praticado seguindo o parecer jurídico. O agente público pode recusar, tá? Olha só, essa característica é interessante. O agente público que vai ser defendido pela advocacia pública, ele só é defendido pela advocacia pública se ele quiser. O que é uma norma bem razoável aqui que o legislador colocou, né? Porque a autoridade ela pode muito bem pensar, olha, se esse advogado aí já vacilou na hora de fazer o parecer, eu que não vou confiar nesse cara para fazer minha defesa judicial, né? Então, de repente, ele dispensa o auxílio da advocacia pública e resolve contratar um escritório privado para ele. É uma opção do agente público, tá? Não é obrigatória essa defesa pela advocacia pública, é opcional. Quando não se aplica? Quando o agente não seguiu o parecer jurídico e quando haja prova de ilícito doloso. Esse requisito da prova de ilícito doloso também é problemático, tá? Por que que ele é problemático? Porque a prova ela é constituída no processo, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala que a advocacia pública não vai fazer a defesa se há prova de ilícito doloso, quer dizer que a advocacia pública já vai ter que fazer uma análise prévia das provas que há no caso para ver se, no entendimento da advocacia pública, não há prova ali de um ilícito doloso, sabe? É uma atribuição um pouco estranha para o advogado público fazer, porque o advogado ele não julga provas, né? O advogado ele vai produzir provas em processo, sabe? Ele não tem que analisar, a princípio, se naquele caso ali a gente já tem prova de um ilícito doloso. Até porque o advogado público, ele vai atuar no processo desde o início do procedimento, né? E no início do procedimento, nos termos ali estritamente processuais, a gente não pode nem falar em provas ainda, né? Só o que a gente tem são documentos juntados, justamente porque ainda não teve o contraditório, sabe? A prova, isso a gente aprende lá em processo civil, a prova, ela só é constituída, processualmente falando, perante o contraditório, né? Antes do contraditório, nós temos elementos de prova só no processo. Só vira prova mesmo com o contraditório e só vai ter contraditório quando o advogado da defesa, que no caso aqui é o advogado público, chegar no processo, né? É por isso que a gente tem um problema aqui de aplicabilidade desse requisito negativo, né? De não haver prova de ilícito doloso. De toda forma, está previsto na lei, é o que a gente vai tentar aplicar de agora em diante. Certamente aí nos próximos anos, nós teremos bastante jurisprudência definindo aí os limites desse requisito negativo. Ok? Deixa eu ver se foi falado alguma coisa no chat aqui. A Manaíra falou que a comissão de licitação deverá atender aos requisitos do artigo 7º. Logo, serão preferencialmente servidores efetivos ou empregados do quadro permanente. Isso aí. Obrigado, Manaíra. Vamos lá. Tá ótimo. Tá. Problema desse artigo 10º. Nós já temos uma ADI ajuizada em face dele, tá? Até o momento, nós só temos 2 ADIs ajuizadas em face da lei 14.133. É esse que impugna o artigo 10º, aqui, que é feito pela ANAP, né? A Associação Nacional de Procuradores de Estado, e um que foi feito pelo Partido Solidariedade, que abrange um outro objeto que não é pertinente para a gente aqui hoje. Vamos analisar um pouquinho da argumentação dessa ADI da ANAP, tá?
Inclusive, eu nem prestei atenção em quem foram os colegas que assinaram, né, essa ADI, mas é uma ADI bem feitinha, sabe? A petição inicial é legal porque ela é bem sucinta, bem direta ao ponto, bem feito mesmo. Usaram uma técnica de redação de inicial de ADI muito boa, os advogados da ANAP que redigiram a inicial da ADI 6915. Eles argumentam o seguinte, olha, a inconstitucionalidade do artigo 10. Aí você pode até pensar, sim, a inconstitucionalidade, porque a advocacia pública ela está ali para defender o Estado, não para defender os agentes públicos, muito menos os agentes públicos políticos que estão ali, né? Porque aí seria, na verdade, uma advocacia de governo, não uma advocacia de Estado, e aí entra em uma outra discussão, tá? Mas não é esse o argumento da ANAP. A ANAP, ela assume, ela admite que advogados públicos eventualmente podem fazer defesa de agentes públicos. E nós, inclusive, temos constituições estaduais aí de alguns estados do Brasil que determinam isso e é seguido. Okay? O ponto da ANAP aqui é outro. Ela fala, olha, uma lei federal não pode criar atribuição para a advocacia pública estadual e municipal. Esse é o ponto que eu estava discutindo agora há pouco, lá no começo desse encontro aqui com vocês. É o seguinte, olha só, embora a Lei 14.133 ela seja uma lei quase toda nacional, nesse aspecto específico do artigo 10, ela está criando atribuições para a advocacia pública, ou seja, ela está tratando da organização do serviço público, organização de como são prestados os serviços públicos, de como é a rotina dentro dos órgãos públicos. E isso a União não pode fazer para estados e municípios, tá? Fere a autonomia administrativa dos entes federativos. Por isso que, no entendimento da ANAP, esse artigo 10, ele é inconstitucional quando aplicado para estados e municípios. Então, o que nós precisamos fazer aqui é uma interpretação conforme a Constituição para determinar que o artigo 10, ele vale apenas para a União, tá? Ou, se você quiser ser mais técnico, mais chato ainda, nesses assuntos de controle de constitucionalidade, você vai falar que no artigo 10, a gente vai ter uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, né? Porque, de fato, o artigo 10, se essa ADI da ANAP ela for provida, esse artigo 10 ele vai continuar existindo, mas ele vai existir para ser aplicado só na União. Ou seja, procuradores de Estado e procuradores de município não farão defesa de agentes públicos em virtude da lei de licitações. Isso é o pedido da ANAP. Ainda não foi julgado pelo Supremo, tá? Ele já foi distribuído, até esqueci o nome do ministro agora, aquele ministro novo que foi indicado pelo Bolsonaro, o Cássio, né? Cássio Nunes. Foi distribuído para o Cássio Nunes, mas não tem previsão de julgamento, não tem nada, é bem recente, essa ADI é de junho agora. Eu só quis trazer aqui essa argumentação para a gente, inclusive porque eu entendo que esse fundamento dessa ADI é muito bom, tá? É um fundamento bem razoável, tem uma chance bem grande aí de ser provida essa ADI, ok? Nós temos ainda outras atribuições para os advogados públicos que estão espalhadas pela lei. Vamos analisá-las aqui, topicamente, uma a uma. Primeiro, deixa eu ver aqui no nosso chat. O Silvio, a Advocacia Pública Federal já tem previsão legal de defesa do agente público há algum tempo. É verdade, Silvio, tem sim. Nós temos também várias normas estaduais e municipais nesse sentido, tá? E aí você vê, olha só, Silvio, isso, inclusive, é um argumento favorável aqui para a ANAP, porque nunca tentaram aplicar essa lei 9028 para o resto da federação, né? Porque, claramente, esse é um assunto que é regulamentado por normas de cada ente federativo, ok? E o Rodrigo falou que pode a Procuradoria não seguir a lei com respaldo nesta ADI, seguindo o entendimento de que acompanha o entendimento. Rodrigo, essa é uma outra discussão, tá? Essa é uma outra discussão. É porque o direito é assim mesmo, né? O direito ele é todo interligado, né? Então, a gente puxa um assunto que vai puxando todos os outros.
E aqui tem divergência, Rodrigo. A minha posição dentro da administração pública ela é minoritária, tá? Eu entendo que a administração pública não pode, por conta própria, deixar de aplicar uma lei porque entende que essa lei é inconstitucional, tá? Eu entendo que, ainda que uma lei seja aparente, eu entendo que essa lei é inconstitucional. Pense em um exemplo qualquer. Eu entendo que tal norma é inconstitucional. Eu, como advogado público, eu entendo que eu tenho a obrigação de aplicar essa lei até que haja algum ato que retire essa lei do ordenamento jurídico, ou a revogação, ou uma declaração de inconstitucionalidade. O que a administração pública tem que fazer se entende que uma lei é inconstitucional? Tem que apresentar a ADI, tem que levar para o governador, e o governador, que é o chefe da administração pública no executivo, vai apresentar uma ADI para a gente excluir essa norma do ordenamento. Mas, então, focando bem na sua pergunta, se o artigo 10 está lá, está válido, e o Supremo não falou nada a respeito, entendo que a advocacia pública de estados e municípios tem sim que fazer a defesa dos agentes públicos, tá? Só vai deixar de fazer o dia que tiver um ato do Supremo falando que não vale mais. Se for uma inconstitucionalidade aberrante, o Supremo que faça uma liminar na ADI, que defira a liminar na ADI, né? Agora, se não deferiram, se não tem nenhum ato tirando essa lei, essa norma do ordenamento jurídico, a administração pública, e aí os advogados públicos, enquanto integrantes da administração, têm o dever de seguir sim, tá? O problema de você entender de forma diferente disso é que você vai estar falando que, na verdade, cada agente público faz controle de constitucionalidade conforme o próprio entendimento, né? E aí, você cria essa situação que às vezes acontece na prática com uma infeliz frequência de você ter uma anarquia normativa gigante, porque você tem metade dos agentes públicos entendendo que deve aplicar tal norma, a outra metade entende que não deve aplicar tal norma, e aí você, enquanto cidadão, depende da sorte de qual agente público pegar o seu processo, o seu procedimento, tá? Por isso que eu entendo que a advocacia pública, a administração pública, para ser mais amplo, deve sim seguir as leis, ainda que individualmente você, como advogado público, entenda que essa lei é inconstitucional, tá? Ainda que você entenda isso, você deve aplicá-la se não há nenhum outro ato normativo falando para não aplicá-la, ok? E o Rodrigo, a atuação da advocacia pública em defesa de agente público não acarretaria em impedimento previsto no Estatuto da OAB. Rodrigo, sinceramente, eu não entendi esse seu ponto de vista, tá? Eu não entendi, porque aí, nesse caso, o agente público ele seria impedido porque você está querendo dizer que ele estaria atuando em detrimento do interesse da administração pública? Seria esse o caso? Olha, sinceramente, eu não vejo assim, porque se a advocacia pública emitiu o parecer, ela falou que aquele é o interesse da administração pública, né? É seguir aquele entendimento. É justamente por isso que a gente não tem a atuação da advocacia pública se a gente já tem provas ali que foi um ato doloso do agente público, né? Que o agente público ele já agiu, por exemplo, com o intuito de fraudar o procedimento licitatório. Agora, se ele seguiu regularmente o parecer expedido pela administração pública, a gente tem uma espécie aí de presunção de boa-fé do agente público, né? Por isso que essa defesa por advogado público, entendo eu, pelo menos num primeiro olhar, assim, tá? Que não fere, não, Estatuto da OAB. E isso eu estou falando bem do ponto de vista diferido, do ponto de vista material mesmo, né? Do ponto de vista formal, aí com certeza não fere, até porque são leis de estatura igual, e se o Estatuto da OAB ele tivesse em contradição com a Lei 14.133, a gente aplicaria aí o princípio da especialidade e fala, não, aplica a 14.133, porque nesse assunto aqui, em se tratando de licitações e contratos, ela é lei específica com relação ao Estatuto da Ordem, tá? Mas eu entendo que não precisa chegar aí, porque eu não acho que haja uma contradição entre as normas, não. Okay? A Érica falou, ele está defendendo justamente a atuação do agente público,
que está atuando para fins de alcance do interesse público. Então, Érica, é justamente essa a intenção do legislador, pelo menos, né? Por isso que ele cria aquelas válvulas de escape, né? Que são duas, né? Ele vai falar, olha, se o cara não seguiu o parecer, não tem que fazer defesa. Por quê? Porque presume-se que o interesse público estava em seguir o parecer, né? Se ele não segue o parecer, se ele quis tirar um entendimento da própria cabeça, ele está à própria sorte, tá? E se existem provas de ato doloso. Agora, veja, como eu falei, a prova do ato doloso é difícil de você qualificar no caso concreto, né? Porque a gente vai ter que falar aí que já tem prova mesmo antes de ter o processo. Enfim, é meio complicado de você verificar isso na prática, mas o requisito está lá na lei. Ok? E a Débora, nossa colega aqui na PGE Mato Grosso, se o agente público seguiu o parecer jurídico, nesse caso, a ação também não teria que ser ajuizada também contra o parecerista. Débora, sim, aí você está querendo puxar a responsabilidade do parecerista, né? Que no entendimento do Supremo e no entendimento até de uma lei complementar que nós temos agora já em virtude da pandemia, me fugiu o número da lei, trata do assunto até, se não for o caso de dolo do parecerista ou pelo menos de culpa grave, de erro crasso, não é o caso de responsabilizar o parecerista, né? Agora, se é um esquema de fraude e o parecerista está atuando de forma fraudulenta, aí, obviamente, ele tem que responder junto, tá? Aí ele vai ter que responder junto. Esse é um caso que a lei não abarca, né? Você vê que a lei, ela presume que os pareceres são todos legítimos. A lei não trata da hipótese do próprio parecer ser fraudado. Realmente, não fala isso. Não traz essa hipótese para a gente trabalhar com base na lei aqui, seguindo essa hipótese, seguindo essa possibilidade. Érica, evitar o apagão das canetas, direito administrativo do medo que vem ocorrendo nos processos de compras públicas. Érica, esse é um outro assunto muito interessante, né, que a gente podia puxar uma palestra inteira só sobre isso. E o problema desse apagão das canetas não é só nas compras públicas, né? É em todos os processos de todas as áreas da administração pública. Só para quem não conhece bem a expressão, essa é a teoria segundo a qual nós temos tantos órgãos de controle no Brasil e são tantas regras e elas são tão complicadas de seguir que os gestores públicos eles acabam ficando com medo e não decidem nada. E isso acontece demais na prática, tá? Eu atuo já há 2 anos na autarquia que faz regularização fundiária aqui no Intermate, e nós já tivemos algumas gestões dessa autarquia, aí num passado bem recente, que simplesmente decidiu não regularizar terra nenhuma no Mato Grosso. Porque falou, olha, eu não sei bem o que está acontecendo aqui, tem uns escândalos de corrupção ali no passado, eu não tenho muita segurança para atuar, não vamos regularizar nada, sabe? E essa, por mais que seja uma atitude, em certo ponto de vista, reprovável, assim, do ponto de vista sendo muito pragmático, é talvez a atitude mais inteligente que o gestor público pode ter, do ponto de vista estritamente pessoal, né? Porque no Brasil, ninguém é processado porque deixou de fazer algo na administração pública. A pessoa é processada porque fez, né? Ainda que sem a intenção de causar um prejuízo. Mas ela pode responder de forma culposa pelo prejuízo que causou. E dificilmente, sinceramente, eu nem conheço caso prático para citar, de agentes públicos que responderam porque eles eram muito lerdos, assim, não. Geralmente isso daí o cara termina a gestão dele ali e vai embora, tá? Então, de fato, esse artigo 10º, ele entra nesse contexto mesmo, tá, Érica? De tentar evitar esse direito administrativo do medo para falar para o gestor público, olha, gestor, se você seguir o parecer da Procuradoria, vai fundo aí que a gente vai fazer sua defesa, se for o caso, se for preciso. Beleza? Vamos lá? Vamos tratar agora dessas outras atribuições para os advogados públicos. Primeira dessas outras atribuições que estão perdidas na lei, tá? Auxiliar na elaboração de modelos de minuta. Isso já ocorre na prática, né? Grande parte dos entes federativos já tem esse sistema de elaboração de minutas, de modelos de minuta para os diversos atos dentro de um procedimento licitatório
E agora, o artigo 19 deixa claro que os órgãos de assessoramento jurídico têm que auxiliar nesse procedimento. Vamos ler a redação aqui do artigo 19. Olha só. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades da administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão, inciso 4, instituir, com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, nos termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção de minutas pelo Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Então, aqui fica absolutamente claro, né? A advocacia pública deve atuar auxiliando a elaboração dessas minutas de modelo padrão, de contratos, termos de referência, enfim, dos diversos documentos que ocorrem em uma licitação. Controle prévio de outros atos além da licitação. Essa é mais uma atribuição para a advocacia pública. Artigo 53, parágrafo 4º. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade, de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões e atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos, ou seja, a advocacia pública não atua apenas no procedimento licitatório propriamente dito, também atua em outros tipos de procedimento que estão envolvidos aí com as contratações públicas, como, por exemplo, as contratações diretas, convênios e outros atos, e até destacou aqui a ata de registro de preços. Todas essas atribuições já ocorrem hoje na prática, não há nenhuma novidade aqui, só veio positivado na norma. Mais uma atribuição, análise prévia da desconsideração da personalidade jurídica. A nova lei de licitações previu a possibilidade de a personalidade jurídica ser desconsiderada, tá? A gente já conhece, né, desconsideração da personalidade jurídica lá no direito civil e nós também temos ali no direito ambiental e direito do consumidor. Agora temos uma regra específica aqui dentro da lei de licitações. Vamos ler rapidamente aqui o destaque desse artigo 160. Olha só. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos nessa lei ou para provocar confusão patrimonial, tá? E, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado. Observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade da análise jurídica. Essa previsão aqui de que tem que observar contraditório e ampla defesa, ela obviamente é redundante, né? Você jamais pode ter qualquer ato administrativo que fere interesse de terceiro sem contraditório e ampla defesa. A lei nem precisava falar, é bom que fale para que ninguém venha a pensar o contrário, né? Mas obviamente tem que ter contraditório e ampla defesa, mas veja que esse é mais um caso de parecer obrigatório, tá? Olha só. Obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Veja que, mais uma vez, o parecer é que ele é obrigatório, mas ele não é vinculante, tá? Ainda que o advogado público fale, olha, não é o caso de desconsiderar a personalidade jurídica. Se a autoridade responsável entender que é o caso, ela vai lá e desconsidera mesmo assim, por sua conta e risco, né? Mas pode fazê-lo. Ok? Há uma previsão bastante interessante, porque é uma redação muito doutrinária, né? Não é o tipo de coisa que vem escrito na lei, mas o legislador, ele coloca a advocacia pública como segunda linha de defesa da administração, do erário. Olha a redação do artigo 169, é interessante assim de conhecer. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo. Bacana.
inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Aí, primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Então, assim, a primeira linha de defesa, né, da administração pública são os próprios agentes que estão ali atuando naquela licitação ou na governança do órgão que está realizando aquela licitação. Ok. A segunda linha de defesa é integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade, tá? Enfim, esse artigo 169, ele não tem tanta aplicabilidade prática, assim, sabe? Ele é chato falar em norma programática fora da Constituição, porque fica meio fora de contexto, mas ele parece uma norma programática, né? Ele parece aquilo que o Constituinte coloca na Constituição só para, olha, tá aqui, um dia a gente vai chegar lá, sabe? Mas não necessariamente é uma norma para a gente aplicar imediatamente agora, sabe? Essa ideia aqui de advocacia pública como segunda linha de defesa é mais ou menos assim, é uma ideia quase doutrinária, né? Sem tanta aplicabilidade prática, mas é interessante conhecer. Okay? E aí o parágrafo 3º vai falar o seguinte, olha, os integrantes das linhas de defesa dos 3 incisos, então vai incluir a advocacia pública, têm que observar o seguinte, se for um ato que tem uma simples impropriedade formal, tá? Então, veja, tem lá um problema no procedimento licitatório que, a princípio, não causou prejuízo nem para o erário, nem para os licitantes, sabe? Princípio ali, não há nulidade sem gravame, né? O pas de nullité sans grief. Então, nesse caso, só o que a gente vai ter é o saneamento desse problema e a mitigação de riscos de sua nova ocorrência. Ou seja, o advogado público aí, ele deve atuar para evitar que aquele problema continue ocorrendo. Mas ele não vai anular o procedimento administrativo por causa de uma simples impropriedade formal. Agora, inciso 2. Quando constarem irregularidade que configure dano à administração, aí sim, a gente tem que ter a apuração das infrações administrativas cometidas e é um dever aí do advogado público, obrigatoriamente, e de todo agente público, né, que tiver acesso a esse processo, remeter para o Ministério Público cópia dos documentos pertinentes para, se for o caso, apresentar até mesmo uma eventual ação penal, tá? Então, fica aí o dever de remeter ao Ministério Público sempre que tiver uma irregularidade que configure dano à administração. Se for um problema meramente formal, você só corrige, só saneia e tenta evitar nos próximos. Ok? Com isso, galera, a gente termina aqui a nossa parte de atuação da advocacia pública nos procedimentos licitatórios, tá? Dessas normas específicas. Eu também tá reservado aqui para a gente falar hoje sobre os métodos alternativos de solução de controvérsia. Como acabou que eu falei demais e nós já estamos aí quase já com 1h40 aqui conversando, vamos passar por esses métodos alternativos, sim, tá? Mas vamos passar de forma um pouquinho rápida, tá? Vamos aí fazer eventualmente, se alguém tiver uma pergunta, eu nem vou responder agora, vou deixar para responder só no fim, para a gente ter uma certa celeridade aqui na análise desses métodos alternativos que estão na Lei 14.133, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que analisar aqui o conceito de indisponibilidade do interesse público, tá? Por quê? Porque há um entendimento doutrinário clássico que a administração pública não poderia adotar métodos alternativos, justamente porque isso ia ferir a indisponibilidade do interesse público. A ideia é a seguinte, olha, como é que a administração vai fazer uma conciliação se o interesse público é indisponível? Então, a administração não pode abrir mão de nada, de 1 centímetro. Então, não tem conciliação possível. Ou você segue a lei, ou não há o que se fala nada. Esse é o entendimento doutrinário clássico. Por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello segue essa linha, tá?
Agora, modernamente, a gente tem uma reinterpretação do princípio da indisponibilidade do interesse público, que vai possibilitar a adoção desses métodos alternativos de solução de controvérsia. Vamos ver aqui rapidamente a indisponibilidade. Olha só, a ideia é que o poder público, através dos seus agentes, deve seguir os ditames do ordenamento jurídico, sempre, tá? E aí, tem como efeito a impossibilidade de livre transigência. Transigir é o quê? É justamente negociar, né? É fazer uma conciliação, por exemplo. E aí, por exemplo, não importa o quão vantajoso um negócio pareça para o gestor público, sempre teremos que seguir os ditames da lei de licitações para fins de contratação. Então, é justamente porque o interesse público é indisponível que não importa se o carro está mais barato na concessionária do que na ata de registro de preços, sabe? O gestor público ele não pode ir lá comprar na concessionária. Por quê? Porque como ele não é o dono do dinheiro público, ele não pode simplesmente dele dispor, dele negociar, sem seguir as regras legais, ok? Certo? É o básico aqui do princípio da indisponibilidade do interesse público. Só que nós já temos uma série de relativizações impostas pelo legislador. Por exemplo, no juizado especial, os representantes da Fazenda Pública, eles podem conciliar e transigir, tá? Na juizado especial federal, né? Tanto que os procuradores federais ali que atuam perante o INSS, eles costumam fazer bastante conciliação. Quando o INSS, analisando o processo judicial, reconhece que está errado, quando chega na audiência, ele já propõe ali uma conciliação para tentar diminuir o valor dos retroativos, né? Essa é uma estratégia processual muito comum que os procuradores federais usam, é autorizado pela lei, ok? Também, nós temos a utilização de mecanismos privados para resolução de disputas, inclusive arbitragem, tá? Exclusivamente nos contratos de concessão e nas PPPs, tá? Já existe, já é utilizado no Brasil afora, ok? E tem um julgado aqui do STJ que vai falar o seguinte, olha, tanto a doutrina como a jurisprudência já sinalizaram no sentido de que não existe óbice, não existe impedimento legal na estipulação da arbitragem pelo poder público. Ou seja, o poder público pode sim participar de arbitragem. Não é tão comum, mas pode. Não há impedimento a isso, não. E fala, o fato de não haver previsão de arbitragem no edital de licitação ou no contrato celebrado entre as partes não invalida o compromisso arbitral firmado posteriormente, tá? Aqui nós temos uma diferença dentro da arbitragem entre a cláusula e o compromisso arbitral, né? A cláusula é aquela que já está lá no contrato, prevendo que se tem um problema naquele contrato, a gente vai resolver isso por arbitragem. O compromisso arbitral, ele é firmado depois que o problema existe, né? Então, o contrato administrativo, trazendo aqui para a administração pública, não prevê arbitragem. Depois que nós temos um problema entre a administração e o contratante, aí eles decidem falar, olha, vamos resolver isso por arbitragem? E aí, o documento que você firma para levar para a arbitragem é o compromisso arbitral. Já é aceito pelo STJ, pelo menos desde 2012. Não é novidade, não, então. A lei 9.307 tem a seguinte redação. Embora a lei seja de 96, essa redação é mais recente. Se não me engano, ela é de 2015. Fala o seguinte, olha. A administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ok? Bacana. E vamos agora, feita essa introdução aí, já ficou claro que a administração pública usa, sim, meios alternativos de solução de controvérsia. Vamos ver agora, especificamente, o que a Lei 14.133 fala a respeito. Artigo 151. Nas contratações regidas por esta lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o Comitê de Resolução de Disputas e a arbitragem, tá? Esses são os 4 meios alternativos de resolução de controvérsias que a 14.133 traz. Veja que ela usou o verbo notadamente, né? O verbo não, o advérbio aí, né? Como usou esse advérbio notadamente, isso quer dizer que
é um rol exemplificativo, tá? Pode sim ter outros métodos alternativos de solução de controvérsias que não estão previstos na lei e que podem ser utilizados pela administração pública, ok? Mas vamos falar um pouquinho mais desses que estão aqui, né? Conciliação não tem tanto o que dizer, né? Conciliação ela é um tanto quanto simples de ser entendida. A administração, o contratante e o contratado, eles chegam a um comum acordo sobre como resolver determinada controvérsia. E aí fazem essa conciliação, que pode ser promovida por um tribunal, né? Ser uma conciliação ali dentro de um processo judicial, por exemplo, e pode ser uma conciliação extrajudicial também. Tem a mediação, que ela é bastante semelhante aí à conciliação, né? Só que na mediação o mediador ele atua ali de forma um pouco mais propositiva, mas não há uma diferença significativa aqui para a gente. O que interessa é que tanto conciliação quanto mediação a administração pública pode participar. O Comitê de Resolução de Disputas é uma inovação da Lei 14.133, tá? É uma inovação que a gente vai analisar um pouquinho melhor o conceito agora. E tem também a arbitragem, que nós veremos uma norma específica aqui também. Olha só, o Comitê de Resolução de Disputas, ele também é conhecido na sua expressão em inglês, tá? Como Dispute Board. E é um mecanismo de solução de controvérsias que consiste na formação de um comitê de especialistas em matérias técnicas e diversas que juntos vão acompanhar o desenvolvimento de um contrato. Olha só, a ideia desse comitê de resolução de disputas é que ele não seja formado por advogados, tá? Claro que você pode ter um advogado ou outro perdido ali, mas a ideia é que nós tenhamos técnicos que entendam muito das especificidades daquele objeto. Então, pense que nós estamos falando aqui em uma licitação e futuro contrato em uma usina hidrelétrica na região amazônica, que pode causar um grave problema ambiental, mas que tem um potencial elétrico enorme. Então, o Brasil decide fazer essa usina hidrelétrica, né? Digo Brasil, a União. Ótimo. Mas essa construção, de repente, ela é uma construção complicada. É razoável que a administração pública chegue e fale, olha, ao invés de a gente levar todo e qualquer problema que surgir aqui para o judiciário, para um juiz que não entende nada de hidrelétrica e que vai complicar bastante para a gente resolver qualquer problema, vamos criar um comitê de resolução de disputas. E aí, esse comitê de resolução de disputas, ele pode ser formado lá por engenheiros especialistas na construção de hidrelétricas, por engenheiros florestais, especialistas ali na preservação daquele ecossistema, enfim, por profissionais que entendam tecnicamente daquele assunto, tá? E a ideia aí é que esses profissionais, nesse comitê de resolução de disputas, eles vão acompanhando todo o desenvolvimento do contrato e vão solucionando as controvérsias que ali surgirem, tá? É um mecanismo que não é utilizado ainda pela administração pública no Brasil, tá? Não temos previsão para isso. Veio agora com a nova lei de licitações e contratos e, particularmente, entendo que pode ser um mecanismo muito útil mesmo. Claro que não para as contratações comuns, não é para você comprar, sei lá, comprar Chevrolet ou Onix para levar servidor público para cima e para baixo. Não é esse o caso. Isso daqui são para grandes obras públicas, são para essas contratações realmente complicadas e que a administração pública, por vezes, nem sequer tem corpo técnico qualificado para trabalhar naquela matéria. Ok? Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis. Olha só. Esse é um eterno problema quando a gente fala de métodos alternativos de solução de controvérsia, porque eles não podem ser aplicados para direitos patrimoniais indisponíveis. Por força do princípio da indisponibilidade do interesse público, a doutrina mais antiga vai falar, olha, todo interesse da administração pública é indisponível. Por isso que eles vão dizer que, olha, então, não cabe esses métodos alternativos em nenhum caso, tá? A doutrina mais moderna, ali já chancelada pelo STF, pelo STJ, vai falar, não,
têm interesses da administração que também são indisponíveis. E quais são? Aqui, o legislador ele já traz 3 exemplos para eles, só que são só exemplos, tá? Não é um rol taxativo aqui. Então, ele vai falar, olha, o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é um caso, o inadimplemento de obrigações contratuais é outro caso, e o cálculo de eventuais indenizações. Essas 3 matérias, o próprio legislador já disse que podem ser definidas através de um desses métodos alternativos de solução de controvérsias, sem precisar levar para o judiciário, podendo ser resolvida ali na esfera administrativa mesmo, por um desses métodos. E a doutrina vai apontar mais 2 hipóteses aqui, tá? E olha só, vai falar o seguinte, olha, os termos sacramentados no contrato administrativo pelas cláusulas regulamentares, que são aquelas que disciplinam o modo e a forma de prestação de serviço. Ou seja, quando o contrato ele estabelece já como vai ser prestado aquele serviço, ou mesmo construída aquela obra, se for o caso de um serviço de engenharia, né, de uma construção de uma obra, os detalhes desses termos podem ser definidos por esses métodos alternativos. Inclusive, essa hipótese 1 aqui é uma hipótese muito boa para o comitê de disputas resolver, né? Justamente porque eles entendem tecnicamente do assunto. Hipótese 2, as consequências patrimoniais advindas do uso das prerrogativas administrativas determinadas em cláusulas exorbitantes, que afetem direitos do particular. Não dá tempo da gente entrar aqui agora para detalhar o que são as cláusulas exorbitantes. Mas eu tenho certeza, todos que estão aqui já ouviram, conhecem, ou pelo menos já ouviram falar bem das cláusulas exorbitantes. São situações em que a administração pública, com fundamento ali no princípio da supremacia do interesse público, ela toma algumas atitudes no contrato que um particular não poderia tomar em um contrato semelhante. Por exemplo, alteração unilateral do contrato. Se eu e você, nós firmarmos um contrato, só nós dois, não tem administração pública, se a gente quiser alterar esse contrato, nós precisamos concordar com essa alteração e fazermos um termo de alteração, tá? A administração pública não. Tem algumas situações, por exemplo, o quantitativo de bens a ser entregue. A administração comprou 100 carros. Se no meio do contrato ela olha e fala, quer saber, eu quero 110 carros, ela vai lá e obriga o particular a entregar esses 10 carros a mais. Essa é uma cláusula exorbitante, é uma alteração unilateral do contrato, ok? Nesses casos de cláusulas exorbitantes, segundo a doutrina, é uma outra boa hipótese em que tem uma cláusula exorbitante, causou prejuízo para o particular, é o caso de entrarmos em um desses modos alternativos de solução de controvérsia, ok? O artigo 152 da lei vai tratar da arbitragem e fala o seguinte, olha, a arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. Quando fala arbitragem de direito, está se contrapondo à arbitragem por equidade, tá? A arbitragem por equidade é aquela, segundo o árbitro, é aquela em que o árbitro ele se fundamenta em critérios de justiça, sabe? Justiça nesse sentido filosófico mesmo, sabe? Nesse sentido amplo de justiça, ou seja, ele define conforme o que é o mais correto para as partes, não necessariamente segundo a lei, tá? A arbitragem de direito é aquela que o árbitro decide conforme o direito. Na arbitragem de direito, não é um juiz, mas é um árbitro que se comporta como juiz, né? Porque ele decide conforme o direito vigente. Então, a administração pública ela não participa de arbitragem por equidade, tá? É sempre em arbitragem de direito, ok? E a parte final do artigo 152 vai falar que observa o princípio da publicidade. É legal essa previsão, é bacana, só que ela é muito ampla, ela é muito vaga, né? O legislador não falou, tá, observa o princípio da publicidade, mas como assim? Todos os atos do processo têm que ser públicos? E quando nós tivermos, por exemplo, uma audiência nesse processo, essa audiência tem que ser pública também? E a sentença, eu acho que a sentença obrigatoriamente tem que ser, né?
Mas, enfim, a lei não fala o que vai ser essa publicidade. E aí a gente fica com algumas dúvidas, né? Que eu até deixei em vermelho aqui no slide, sabe? Quais documentos do processo devem ser públicos? A gente não sabe. Quais atos do procedimento arbitral se submeteriam à exigência de publicidade? Tampouco sabemos. As câmaras arbitrais e os seus regulamentos também necessitam observar o dever de publicidade, sabe? Enfim, fica uma série de perguntas aí que o legislador não esclareceu para a gente e que, quando for firmado o compromisso arbitral ou a cláusula arbitral lá no contrato, certamente tem que esclarecer esses pontos aqui para falar, olha, beleza, tem publicidade, mas é publicidade do quê? É de todo e qualquer ato do procedimento de arbitragem, sabe? E essa publicidade é em tempo real, é como se fosse um PJE que todo mundo acessa pela internet, sabe? Enfim, como que se dá isso na prática, né? Artigo 153. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção de meios alternativos de resolução de controvérsias. Esse artigo 153, ele é controverso. Porque é o seguinte, olha o que ele fala. Ele fala o seguinte, olha, o contrato administrativo, ele pode ser aditado para permitir um meio alternativo desse. Não diz se isso só vale para contratos novos, já feitos conforme a Lei 14.133, e que não tiveram essa previsão no contrato, que vão ter agora, e que depois a gente pode colocar, ou se também aplica para os contratos antigos da Lei 8.666, que não tinha essa previsão de meio alternativo de resolução de controvérsia, e agora, por força da nova lei, a gente poderia colocar, tá? Eu, particularmente, entendo que essa segunda interpretação não é a que a gente deve adotar. Tá? A gente deve adotar a interpretação segundo a qual o artigo 153 só se aplica para os contratos que já foram licitados, se for o caso de licitação, né? E que foram firmados conforme a Lei 14.133. Não se aplica para os contratos antigos, vamos dizer assim. Okay? Embora o legislador não tenha dito nada disso, interpretação que a gente tem que fazer. Artigo 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. O legislador ele não colocou aqui o conciliador e o mediador, né? Mas, obviamente, o conciliador e o mediador também têm que ser escolhidos conforme critérios isonômicos, técnicos e transparentes, né? Esse é um dever geral da administração pública, então o legislador falou menos do que deveria ter falado aqui, tá? Então, a gente pode entender que conciliadores, mediadores e árbitros, colegiados arbitrais e comitês de resolução de disputas deverão ser escolhidos conforme critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Ok? E, com isso, quase que britanicamente, aqui às 9h26, a gente termina essa fala que eu tinha aqui com vocês hoje sobre a participação da advocacia pública nas licitações e sobre os meios alternativos de resolução de controvérsia. Eu vi que a colega Juliana já está aqui com a gente, ela que é nossa anfitriã. Juliana, eu vou pedir só um minutinho, só para eu ler o chat aqui rapidinho, ver se tem... À vontade, Renério. Responde o pessoal aí. Ah, tá. O Márcio só elogiou a exposição, muito obrigado, Márcio. A Solange, doutor Renério, essas normas sobre resolução de conflitos podem ser consideradas como normas procedimentais aplicáveis a contratos administrativos firmados sob a égide das leis anteriores. Ah, Solange, você fez essa pergunta antes de eu entrar nesse ponto, né? Então, eu entendo que na Lei 14.133, não, tá? O que pode é o seguinte: já existiam várias normas que autorizavam meios alternativos de solução de controvérsias antes dessa Lei 14.133. Então, a gente usa um meio alternativo desse com fundamento nessas outras normas, tá? Mas com fundamento na 14.133, não. Eventualmente, a gente até chega no mesmo resultado prático, é só uma questão de fundamentação jurídica aí, né? Mas, enfim, não pode usar a 14.133 para contrato da 8.666, ok? É isso.
É isso, Juliana. E aí? Obrigada, René, agradeço demais a participação, você que veio aqui, esteve com a gente 2 dias, abusamos um pouco da sua presença. E, enfim, é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que prestigiou o evento da Escola Superior da Advocacia Pública da Promate e também do Centro de Estudos da PGE, e muita gente de fora, a gente ficou muito feliz com isso. E aproveitar a oportunidade, convidar mais uma vez todos para participarem do segundo seminário de Advocacia Pública da Promate. Vou encaminhar o link aqui para vocês no chat. Só um pouquinho. Deixa eu caminhar aqui. Tá aí o link para todo mundo, um evento que começa no dia 19 de julho e também pelo Simpla, tá? Com inscrições abertas. Enfim, é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente encerra hoje e até uma próxima oportunidade. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá, Juliana? Pode contar comigo aí sempre que precisar, assim, sempre que quiser. Brigadão, Pedro. Valeu aí também pelo convite, cara. E muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Eu vi aqui que tem vários colegas da carreira, tem servidores do Estado do Mato Grosso, tem alguns alunos do nosso curso, que eu estou vendo, por exemplo, o Fabrício aí. Bem legal, bacana, galera que está estudando para concurso ainda já participando de uns eventos de dentro da carreira, assim, bem bacana. E é isso. Muito obrigado aí a todos e muito obrigado, Juliana. Obrigada a você, René. Até mais, pessoal.